O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós queremos ouvir o que o Espírito tem para dizer. Nós sabemos que o Espírito tem coisas para nos dizer todos os dias. E nós queremos dar ouvidos a isto. Nós queremos ouvir e receber. Nós queremos atender, nós queremos aprender e praticar. Ajuda-nos, portanto. Para isto nós nos reunimos buscando mais e mais disto, para que possamos fazer cumprir ou deixar que se cumpra tudo quanto está escrito ao nosso respeito nas Escrituras sagradas e eternas. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem assentar. Chegando de um encontro como nós tivemos, a gente fica assim. Eu não sei se a gente continua estudando a mensagem como é rotineiramente. Estamos caminhando para o final da mensagem à era de Sardes. Ou se a gente traz comentários, destaques do encontro, efeitos do encontro. Vocês acompanharam aí pela internet, talvez nem todos, não sei. Acompanhou alguma coisa, mas é claro, sempre tem mais, né? Muito mais. Interessante que, ouvindo aqui o programa de rádio, o pastor Joaquim fez menção. Ele disse certamente que um pastor tem muitas coisas em seu coração que gostaria de dizer à sua congregação. O irmão Brana sabia disso. E isto é verdade. Muitas coisas. Se a gente fosse falar tudo, viraria a noite, dias, levaria muito tempo. Isto é certo. Na voz do profeta eu observei, quando estava ainda lá em Goiânia, eu pensei em mandar um comunicado para todos, para toda a igreja, dizendo assim: eu gostaria que todos estivessem no próximo culto da semana, quando eu chegar, assim, com interesse, como se fosse seu último culto, sua última oportunidade de estar na igreja. E aí, ouvindo a voz do profeta, agora na voz do irmão Brana, ele diz assim: e se esta for a última vez que você vem à igreja? Lembram-se disso? Que ele falou isso? Na voz do irmão Brana? Quem se lembra? Não estavam prestando atenção na voz do profeta. Prestem atenção, é nas pequenas coisas que estão as grandes coisas, os grandes sinais. Ele falou 2 ou 3 vezes, se eu não estou enganado. E se esta for a última vez? E se este for
o último culto que você vem, e se esta for a última vez que você vem à igreja. Então são coisas assim muito pequenas. Isso acontece constantemente. Lá no encontro aconteceu esse tipo de coisa. O pastor José Neto pediu uma certa ajuda lá e o pastor Joaquim Gonçalves disse algo sobre não parar, né? Não parar, não pare, continue, não pare. E ele tomou aquilo como muito para ele, e ele passou a mão numa mensagem que ele tinha, escreveu na contracapa, né, nas costas, assim, escreveu, né, aquilo, não pare, continue, e tal. Quando ele foi olhar a mensagem, o título da mensagem que ele escreveu nela, Meu Novo Ministério. E justamente naquele dia, pastor Joaquim Gonçalves pregou para os obreiros, Meu Novo Ministério. Então, nós devemos estar atentos, sempre observando as pequenas coisas, sempre observando as pequenas coisas. E uma das coisas marcantes desse encontro foi a mensagem do irmão Brana na sexta-feira à noite, creio que foi sexta. A mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Mensagem que deixou todos, assim de certo modo, em desespero, porque ela ficou muito viva, muito nova. Apesar de ela ter sido pregada em 1959 e ter sido distribuída aqui no Brasil em 1989, tantos anos. Mas uma coisa que eu marquei muito forte, bem no final da mensagem, está aqui no parágrafo 9, o irmão Brana terminando a pregação, ele disse assim: se você não crer agora, você nunca irá crer. Olha só que coisa. Ou é agora ou nunca. Ou é agora ou nunca. Então eu voltei, de tudo eu voltei com uma mensagem. De todas as coisas, depois eu quero ler para vocês tudo que eu anotei. Eu acho que eu nunca tinha anotado 8 páginas. 8 páginas em um encontro. Enchi 8 páginas. 8 páginas não, 8 folhas, né? 8 folhas dá 16 páginas. De pontos importantes em um encontro. Então esse foi o encontro dos encontros. A gente escuta dizer, normalmente obreiros dizem, esse foi o encontro dos encontros, esse foi o melhor, esse foi o melhor. Eu não sou muito de falar não, mas esse. E de tudo eu voltei com uma mensagem. E esta mensagem, ela está escrita na primeira carta de João, no versículo 18, que é isto aqui, filhinhos, é já a última hora. A conclusão que eu pude tirar desse encontro que nós tivemos, gostaria que todos pudessem assimilar isso. Como diz o profeta em uma certa mensagem, não lembro a qual, que vocês possam captar a visão. Capite a visão, disse ele. Então é isso. Filhinhos,
é já a última hora. Estamos na última hora. Estamos na última chamada. Estamos nos últimos movimentos. Estamos nas últimas oportunidades. E como o profeta disse aqui na mensagem, a igreja enganada pelo mundo, se você não crer agora, você nunca irá crer. Se você não tomar a mensagem agora, como ela é, no espírito em que o profeta trouxe, você nunca irá entrar nisso. E aí, lendo aqui, agora aqui na igreja, lendo esse versículo, eu não li ele em casa nem nada, e eu observei que aqui diz assim, ó, e como ouvistes que vem o anticristo também, agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Um sinal da última hora é a apostasia de muitos. João está dizendo, por onde, olha só, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos, é um sinal, que é já a última hora. Saíram de nós, está dizendo, muitos se tornam anticristos e saem de nós. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E eu pensei, meu Deus, e aí a gente chega em um encontro como esse, como nós chegamos, e se depara com mais uma saída. Mais um grupo que se vai. E eu tinha dito poucos dias antes de ir para o encontro. Em outras palavras, não sei se foi para o meu pai, conversando com alguém, disse, pastor Joaquim está caminhando para o seu tempo de ficar só. Muitos o deixarão. Como aconteceu com Paulo. Paulo, quando chegou quase no final do seu ministério, ele escreveu para Timóteo e disse, todos me abandonaram. Demas seguiu o novo mundo, o outro foi não sei para onde, o outro foi isso, o outro foi aquilo, todos me deixaram. Só Lucas está comigo. Só Lucas, o médico amado, está comigo. Então a gente pensando isso, né, e comentando isso, disse muitas coisas. E aí a gente chega no encontro, mais gente que se foi. Mais pastores que se debandaram, seguindo doutrinas. Uma nova onda de doutrina vem, passa e leva. E vai levando. E o pastor Joaquim disse, vai haver uma peneirada. Vai diminuir mais. Vai diminuir. Enquanto alguns, né, as denominações se gabam de crescer, a igreja que mais cresce, essa igreja vai crescer, nós estamos conscientes. Esta igreja vai diminuir. Ainda tem mais para sair. E é um sinal da última hora. Por onde conhecemos que é já a última hora. Quanto mais nós vimos pessoas se indo, seguindo, saindo atrás de doutrinas, de invenções,
é sinal de que estamos na última hora. Às vezes eu penso assim, meu Deus, e onde é que vão parar os que seguem tais doutrinas? Como há alguns anos atrás saíram atrás de uma doutrina de que o rapto já aconteceu e que nós estamos agora no milênio e tal. E agora? O mundo tem seguido do mesmo jeito, política, assassinato, hospitais, doenças, enfermidades e guerras não é? O leão continua matando o boi para comer e o lobo continua matando as ovelhas para comer e o próprio ser humano continua matando, né? Porco, galinha, tudo mais. No milênio não tem nada disso. Será que eles não param assim? E não dizem assim, era melhor a gente voltar atrás. Mas nós ficamos com vergonha agora de voltar com a cara grande e dizer, estávamos errados. Filhinhos, é já a última hora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que falando sobre Paulo dizendo, só Lucas está comigo, a primeira mensagem que nós ouvimos lá foi com esse título, o testemunho de Lucas. O testemunho de Lucas. E um dos destaques é esse: Deus tem para cada homem um plano esplêndido se o deixarmos agir. Tem que deixar. Mas nós impedimos Deus de agir. Nós impedimos Deus de agir. Nós pensamos assim que nós somos tão fracos, tão isso, mas por um lado nós somos muito fortes. Porque nós temos capacidade de impedir Deus de fazer as coisas. Impedir Deus de agir, impedir Deus de nos abençoar, impedir Deus de nos fazer crescer espiritualmente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. E um pequeno sinal de rejeição, ele se afasta, ele se põe de lado e não força nada. Mas se o deixarmos agir, Deus tem coisas esplêndidas para cada pessoa e fará de nós uma obra-prima, uma coisa maravilhosa. E depois nós vimos uma coisa muito importante que nós temos batido o martelo nisso aqui, ó. Fiel no mínimo. Fiel no mínimo. Quantos se lembram que a gente tem repetido isso aqui várias vezes? Alguns se lembram, né? Fiel no mínimo. Fiel no mínimo. O pastor Joaquim Gonçalves disse assim, ó. Pessoas que não assumem compromisso, responsabilidade com as coisas de Deus, espera ir cear lá no céu? Isso aqui é pesado. Isso é pesado, mas é verdade. Então, às vezes a gente se torna rabugento aqui, né? Até desagrada muitas vezes. Mas a igreja precisa ver além disso, por trás disso, né? Precisa ver o lar. Às vezes a gente fica desejando que a igreja inteira pudesse
estar naquelas nossas reuniões a semana inteira, do começo ao fim. Talvez a igreja se posicionasse melhor, talvez compreendesse melhor. Mas cada um tem que receber aquilo que lhe é dado da forma como lhe é dado. Se nos é dado lá, nós recebemos como nos é dado lá, nas reuniões fechadas, internas. E a igreja tem que receber da forma que é dado aqui. É assim que é. Então, a pessoa que não assume compromisso, responsabilidade com as coisas de Deus, espera ir cear lá no céu, espera ir sentar lá naquela mesa de quilômetros e quilômetros, como diz o profeta. Eu pego muito no pé do garotinho aqui, ó. Apesar de estar na fase da irresponsabilidade. Foi o Brando que falou. A gente tem que entender. Entram na fase da irresponsabilidade, a fase da adolescência. As pessoas dizem da aborrecência. Então eles são irresponsáveis por natureza, por idade. É irresponsável por idade. Mas a gente tem que cobrar, porque senão não sai dessa idade da irresponsabilidade. Tem gente que entra na idade da irresponsabilidade e não sai mais nunca. Inteira 20, 30, 40, 50, 60 e continua na irresponsabilidade. Mas a gente cobra, ensina. Isso aqui, ó, marca aí. Deveria ter uma agendinha escrevendo, anotando, já sabe escrever, né? Não assume compromisso, não assume responsabilidade, né? Era para gastar cada minuto nas coisas concernentes a Deus, né? Cifrando hinos, treinando teclado, ouvindo para aprender mais e buscando e orando também. Tem que orar, sabia? Quem toca tem que orar igual quem prega. Quem canta também. O diácono lá, ó, tem que ser de oração. Cada coisa tem que ser de muita oração, muita dedicação. O irmão Brana diz assim: você não pode fazer nada para Deus a menos que você coloque todo o seu coração e sua alma nisso. Você não pode dar as coisas para Deus em parte. Ou você dá de uma forma total, em totalidade, ou você não faz nada para Deus. E tem mais uma coisa que ouvimos esses dias: aquilo que você faz porque você pode fazer não tem valor. Tem valor aquilo que você faz com sacrifício. Que você faz para Deus com sacrifício. Que você faz porque está sobrando tempo, ou porque não vai te custar nada, Mas Davi disse assim: não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Quando um dos hebreus lá, eu esqueço o nome, não sei se era Acor, quis dar para ele: toma, meu senhor, te dou os bois e tudo, aí oferece sacrifício para o bem de Israel, eu te dou. Ele disse: não, eu tenho que pagar, não oferecerei a Deus sacrifícios que não me custem. Veja, para comer no reino de Deus, precisa assumir responsabilidades com as coisas de Deus. Fiel no mínimo. Aí ele disse assim, ó, pastor Joaquim quem disse: o mínimo que podemos fazer é estar nas reuniões de oração, nas escolas dominicais. O mínimo.
Era uma mensagem sobre ceia, né? Ele disse assim: quem não tem compromisso com um pedacinho de pão, um pedacinho de pão, quem não tem compromisso com um pedacinho de pão, vai ter compromisso com as grandes coisas de Deus? E espera ir sentar lá na grande ceia? Espera ir sentar lá onde o próprio Senhor Jesus vai servir a mesa? Isso aqui é pesado, muito pesado. Se põe a gente, é como se nos dissesse assim: olha, ou você entra na linha, ou, veja, eu não sei o que acontece, né? Ou é agora ou nunca, porque estamos na última hora. Estamos na última hora. Veja, quem não tem compromisso com um pedacinho de pão, que é quebrado e entregue pelo sacerdote terreno, que é cheio de fraqueza também, vai ter compromisso com as grandes coisas espirituais, até ao ponto de poder sentar-se naquela grande mesa e ser servido pelo sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E aí, vamos deixar o resto para depois, né? Só do primeiro culto aqui, ó. Depois a gente vê mais. Vamos ler um pouquinho da mensagem. Na Era de Sardes, no livro é na página 250. Que se a gente ficar nisso, a gente começa a pregar. Página 250, o parágrafo é o 104. Onde o profeta diz assim, parágrafo 104. Ora, se imputamos onisciência a Deus, devemos também aceitar que Ele é perfeito em sabedoria e justiça. Olha só. Então, por isso, João disse assim: os seus mandamentos não são pesados. Olhando todas estas coisas que nós acabamos de comentar, que nos parece ser tão fortes, nós podemos voltar para aqui, ó, e olhar isso aqui, ó. Ele é perfeito em sabedoria e justiça. Deus não é injusto para lançar sobre nós coisas impossíveis. Ele não é injusto para cobrar de nós coisas que Ele não nos deu. Estamos cansados de ouvir. Deus só pediu a Abraão para sacrificar Isaque, porque Ele tinha dado Isaque para Abraão. Antes de Abraão ter, Ele não pediu. Deus nunca pediu a Abraão para sacrificar Isaque, antes de Abraão ter o Isaque. Antes de Deus ter dado Isaque para ele. Então Deus só pede aquilo que Ele dá. Quando Ele nos pede uma coisa, é porque Ele nos tem dado aquilo. Ele é perfeito em sabedoria e justiça. Este plano de eleição e reprovação é a sabedoria de Deus revelada em todas as eras. Então não é diferente nessa das outras. Como diz em Efésios 1, do 3 ao 11. Sabe,
Ele tinha que ler isso aqui todo dia, esse Efésios capítulo 1. Porque isso aqui fala muito de nós. Principalmente porque, segundo a história, se você olhar na Bíblia, Paulo não escreveu uma carta para a igreja que estava em Laodiceia. Você encontra uma carta para a igreja que estava em Corinto, uma para a Galácia, uma para a Tessalônica, uma para Timóteo, uma para Tito, uma para Colossos, uma para... onde mais? Para os Hebreus, uma para Filipos, uma para Roma. Mas você não encontra que Paulo escreveu uma carta para Laodiceia, para a igreja que está em Laodiceia. Mas a história vem e nos mostra que a carta que Paulo endereçou para Laodiceia é a mesma carta que ele endereçou para Éfeso. Ele escreveu a mesma coisa e mandou para Éfeso e uma cópia para Laodiceia. É a mesma carta. Então é muito importante para nós observarmos esta carta aos Efésios. E uma outra carta, nós temos prova de que Paulo escrevia uma carta para duas igrejas, é que no outro lugar ele diz assim, eu não lembro onde, ele faz menção, dizendo assim, leiam também a carta que eu escrevi para tal igreja. A carta que foi para tal é para vocês também. Então vamos ver aqui. Efésios 1, 3 a 11. O irmão Brana vai ler isso aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito de Deus para conosco, que sejamos santos e irrepreensíveis. E o que é isso? Não dignos de repreensão diante dele, em amor, em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Agora, esse filhos de adoção aqui, não é essa adoção que nós conhecemos aí. Uma pessoa vai ali e adota um filho de outra pessoa. Vai num centro aí de como é que chama? Onde eles juntam crianças aí, como é que chama? Esqueci. Orfanato. Vai lá no orfanato e adota uma criança lá que não é sua. Não sabe de onde veio, muitas vezes, quem é o pai, nem quem é a mãe. Vai lá e adota. Essa adoção da Bíblia não é esse tipo de adoção. Essa adoção da Bíblia não é esse tipo. Essa adoção da Bíblia aqui era o seguinte. O pai de família, ele tinha um filho. E aquele filho começava a crescer, ele contratava tutores. A Bíblia fala assim, tutor, ou professor, instrutor, para ensinar aquele filho nos negócios do pai. E aquele filho era ensinado por aquele tutor nos negócios do pai.
quando ele alcançava a idade da responsabilidade, se ele tivesse adquirido responsabilidade, se ele realmente tivesse interesse pelos negócios do pai, se ele tivesse capacidade, se ele se esforçasse, se ele estivesse apto, então o pai fazia a cerimônia de adoção. Tomava aquele filho, levava diante dos anciãos da cidade, da congregação, e ali fazia uma cerimônia, dizia: hoje eu adoto este meu filho. Não é adotar filho dos outros, não. Hoje eu adoto este meu filho, e a partir de hoje, a palavra dele tem tanto valor quanto a minha. O irmão Brana dá um exemplo assim, ó: a assinatura dele num cheque vale tanto quanto a minha. E eles até usavam o cajado, né? Eles tinham aquele costume de ter um cajado. Todo homem, pai de família, ele tinha um cajado. E aquilo ia passando, aquele cajado ia sendo passado pelas gerações, né? Então, naquele dia da adoção, o nome daquele filho era escrito naquele cajado, como uma sequência da linhagem. Veja só, então essa adoção aqui não é adotando filho dos outros. Deus não adota filho dos outros. Ele adota filhos seus. Mas se aquele não se aperfeiçoasse nos negócios do pai, não tivesse interesse, não assumisse responsabilidade, não adquirisse capacidade, ele não deixava de ser filho, porém ele não era adotado. Ele nunca teria o direito de falar, de fazer, de dar ordens, de como o pai dele tinha. Ele não assumia a liderança após a morte do pai. Em muitos casos, o reino às vezes era passado para uma outra linhagem. Saía das mãos daquela linhagem, daquela família. Por quê? Pelo fato de não ter um filho capacitado para assumir, que assumisse a responsabilidade. Ou seja, um filho que importasse para dentro de si a vida de seu próprio pai, o espírito de seu pai, para fazer as coisas como o seu pai fazia. Então, tem muitos filhos, até tem, sou filho de Deus, é um filho, mas não tem nada de especial. Vai viver como servo a vida inteira, mesmo tendo o sangue do pai. Mas ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue. Isto é, a remissão das ofensas, porque nós ofendemos a Deus, né? Segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar. O irmão Brana explica isso na mensagem adoção. O que é abundar? Isto é, em grande quantidade. Que ele fez aumentar. O que é que ele fez abundar? A sua graça. Ele aumentou, ele multiplicou. Se a graça de Deus se manifestou desde o Éden, se a graça de Deus esteve estendida para os patriarcas, para os profetas, agora, para nós, nestes últimos dias, nesta última era, Deus aumentou isso, Deus multiplicou isso. Veja, e
para mostrar que isto é verdade. A Bíblia diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as coisas sejam confirmadas, né? E Paulo sempre esteve de acordo com Pedro. Isso saiu no programa de rádio aí. Paulo e Pedro em acordo. Pedro nunca disse: olha, Paulo escreveu aí umas coisas difíceis de entender e você larga isso para lá. Pedro disse assim: nosso irmão Paulo escreveu em suas cartas pontos difíceis de entender, os quais os indoutos torcem para a sua própria perdição. Mas como Pedro estava de acordo com Paulo nesta graça multiplicada, ele fala disso aqui na sua segunda carta, capítulo 1, verso 2. Ele diz assim: graça, mas não era esse versículo, acho que tem outro. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Jesus Cristo. Mas tem um outro versículo. Agora eu não vou achar qual é. Onde ele fala da graça multiplicada. Na primeira carta também ele falou. Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas não era esse versículo não, tem outro que eu queria ler. Depois, se eu achar, eu falo para vocês. Então, essa graça multiplicada, pense nisso. Foi multiplicada. Então, Paulo diz: ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Paulo está dizendo que Deus descobriu o mistério da sua vontade para nós, segundo o seu beneplácito, sua própria vontade, que propuseram em si mesmo. Uma coisa que Deus propôs em si. Não acontece assim? Você diz: eu propus em meu coração fazer tal e tal coisa. Você faz um propósito. Deus fez um propósito consigo mesmo. E o propósito dele foi esse: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação é era, é divisão de tempo. Então tem a dispensação, tem uma tradução da Mensagem das Eras, que os títulos vêm assim, ó: dispensação da era de Éfeso, dispensação da era de Esmirna, dispensação da era... Isso é uma dispensação. Dispensação da era tal. E Paulo aqui está dizendo que o propósito de Deus era congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quando é isso? Plenitude dos tempos. O tempo mais importante de todos os tempos. É o ápice da coisa. É o ponto mais alto. É o nível mais alto. É o tempo dos tempos, o melhor tempo. É o tempo que todos os patriarcas desejaram. Sim, como eles almejaram ver este tempo. E este tempo é exatamente o tempo do fim. É exatamente esta última hora da qual nós estamos
afirmando: estamos na última hora. Estamos na última hora. Estamos na dispensação da plenitude dos tempos. É o tempo mais glorioso, porque é o tempo quando Deus tem tirado o lençol de sobre os seus mistérios e colocado diante dos seus escolhidos, para que possam estender a mão e tomar posse disto. Por isso o irmão Branham afirmou isso aqui, ó, se você não crer agora, você não vai crer nunca, porque não haverá um tempo melhor que esse para se crer. Não haverá uma manifestação do Filho do Homem além do que nós temos tido, do que nós temos recebido. Cumprindo-se até o que o profeta Isaías disse, a gente leva aquilo para o milênio, mas a gente vê isso acontecendo nos nossos dias, aquilo que Deus disse: antes que clamem eu ouvirei, estando eles ainda falando eu atenderei. E nós temos visto isso, como Deus atende às nossas orações. Ah, Deus não tem atendido a sua, não? Então dá uma olhadinha na Bíblia para ver a razão pela qual suas orações não têm sido atendidas. A Bíblia dá o diagnóstico. Esta Bíblia é o melhor aparelho de ressonância. O povo não gosta de fazer ressonância, uma ressonância magnética, para descobrir tudo que tem errado, da ponta do dedão até o topo da cabeça. Não tem nada no mundo que faça uma ressonância como essa Bíblia aqui, ó. É o aparelho mais sofisticado para se fazer uma ressonância, para descobrir tudo que há de errado nas nossas vidas. A razão das dores de cabeça, ou seja, dos problemas, né? Dor de cabeça no sentido dos problemas, dor de cabeça, dor de cabeça. Faz uma ressonância. Faz uma ressonância. E tem mais uma coisa, não custa nada. Quanto é que custa uma ressonância aí hoje? 2.000? Dependendo. Essa aqui não custa nada. Quer dizer que não custa nada, você paga 40, 50 reais por uma. 20, 30. Dependendo, né? Se você quiser uma de luxo, você pode pagar 90, 100, 150. Mas você compra uma de 20, faz o mesmo efeito, a qualidade é a mesma. O resultado vai ser o mesmo. Não é como os laboratórios, que onde é mais barato, o resultado não bate com o que cobra mais caro. Ah, Deus, eu estou pregando de novo. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Desse modo, se Deus assim planejou, que haja aqueles cujos nomes estão colocados numa seção do livro da vida do Cordeiro, e não podem ser apagados porque são os nomes de sua noiva, então devemos aceitar isso. Se também afirma que há aqueles cujos nomes foram colocados no registro do livro da vida, mas na presciência de Deus eles cairiam e teriam seus nomes removidos, devemos aceitar isso. E se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados num registro de vida, devemos aceitar isso também. E se há aqueles que entrarão na vida eterna após o julgamento do trono branco, unicamente por causa de serem bons, amáveis e justos aos eleitos de Deus, que são seus irmãos,
Então não podemos aceitar senão isso. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Antes, sujeitemo-nos em fé àquele que é nosso Pai e vivamos. Amém. Sujeitemo-nos em fé àquele que é nosso Pai e vivamos. Vida. Quer viver? Quer ter vida? As pessoas dizem: isso não é vida. Ninguém merece essa vida. Mas que isso não é vida. Essa vida não é vida. Quer viver? Sujeite-se a Ele em fé. Olha só. Sujeitemo-nos em fé àquele que é nosso Pai. E vivamos e tenhamos vida. Vida. Mas vida de verdade, vida com abundância, ele disse. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Não é uma vida mesquinha, não é uma vida baixa. Não é essa vida de mesquinharia. Não. Não é essa vida de rasura, não. Mas é vida de verdade, é vida valorosa. É vida cheirosa. A Bíblia diz assim, né? A Bíblia diz: nós nos tornamos o bom cheiro de Cristo. Que é isto? Uma vida que exala, uma vida que até chama a atenção por onde passa, por onde se vive. Por um lado, nós não queremos ser notados, nós não queremos ser vistos, nós não queremos glória nenhuma. Mas nesse sentido, você deve ter essa ambição de ter uma vida que chame a atenção das pessoas ao seu redor. Mas que pessoa diferente, mas que homem diferente, mas que mulher diferente. Quem é esse? Por que ele é tão seguro? Por que ele é tão convicto em suas palavras? Por que não vive murmurando como os demais? Por que não vive reclamando do governo e botando a culpa nisso, naquilo, de todo mundo? Como é que pode essa pessoa? Deixa eu parar, senão eu começo a pregar de novo. Deus abençoe. Deus nos abençoe com essa palavra. Pai querido, que o Espírito do Senhor continue nos alertando, falando dentro dos nossos corações, fazendo-nos sentir que verdadeiramente o Senhor está perto de nós, para atender às nossas petições, para responder às nossas orações, para dar-nos tudo aquilo de que temos necessidade, para sermos, para vivermos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, simplesmente exuberantes pelo Espírito do Senhor, cheios de gozo, paz e alegria constante. Em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor seja sobre cada um ao sair daqui, como também sobre aqueles que não puderam vir, como já oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando todos.